tempo, né, que o tempo espera, gostaria que os irmãos abrissem as nossas Bíblias lá no livro de Êxodo 16, versos 1, 2 e 3. Êxodo 16, versos 1, 2 e 3. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Êxodo. Isso aqui não sai, não? Glória a Deus. Irmãos, o tema aqui desse ensino hoje, que eu vou estar passando para os irmãos, é aprendendo a agradecer em vez de murmurar. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: o povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que ficava entre Elim e o monte Sinai. Chegaram ali no dia 15 do segundo mês, depois da sua saída do Egito. Ali no deserto, eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, e dizendo assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matarmos de fome toda esta multidão. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, muitas reclamações revelam insatisfação, assim como aconteceu com o povo de Israel, sabendo pela lógica que aquele povo não estava feliz na escravidão lá no Egito, mas Deus os liberta e os conduz para uma terra que manava leite e mel. Glória a Deus, aleluia. Mas com a chegada das primeiras dificuldades, o povo começou a reclamar, dizendo assim, igual no verso 3, dizendo assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome toda esta multidão. Irmãos, nós temos que nos satisfazer com aquilo que Deus nos dá. Moisés, irmãos, ele foi criado lá no Egito. Então, ele foi criado pela filha de Faraó, o rei. Moisés, em uma certa ocasião, se envolveu em uma contenda. Ele, matando uma pessoa, teve que fugir de lá. E passado um tempo, Deus apareceu para Moisés e falou para ele, falou assim: Moisés, volta para a terra lá do Egito e liberta o povo da escravidão. Mas aquilo para Moisés era impossível para ele sozinho, mas Deus estava com ele. Ele falou para Deus: eu tenho a língua pesada, quer dizer, eu não sei falar, como que eu vou? Aí ele falou: não, Arão vai até o encontro. E nisso Moisés, ele voltou ali para a terra do Egito, depois de muito tempo, e Deus estava ali com ele, e ele foi cumprir o propósito que Deus falou para ele: libertar o teu povo da escravidão. Assim Moisés fez. Então, Deus, através de Moisés, manifestou o seu poder para que todos vissem e crescem que realmente ele era Deus em suas vidas. Irmãos, só que Moisés passou uma luta muito grande ali para conseguir libertar o povo, mas ele conseguiu. Faraó, quando viu que estava vencido pelas pragas, pelo poder de Deus, falou para Moisés: pega teu povo e vai
com o que Deus estava fazendo na vida deles. Deus o libertou da escravidão e conduziu eles ao deserto, junto com Moisés e Arão. E ali eles começaram a murmurar, começaram a reclamar de Deus. Chegando de frente ao Mar Vermelho, eles murmuraram mais uma vez. Aí Deus manifestou outra vez o teu poder, abriu o Mar Vermelho e eles passaram. O exército de Faraó vinha para matá-los, mas Deus fechou o mar sobre eles e todos eles morreram. Irmãos, nós vivemos num mundo igual o povo do Egito lá vivia na escravidão. Deus foi lá, libertou o povo. Deus enviou o enviado Moisés para libertar aquele povo da escravidão. Só que aquele povo não soube agradecer o que Deus estava fazendo na vida deles. Quanto mais Deus fazia, quanto mais poder Deus mostrava, mais eles murmuravam, mais eles reclamavam. E assim não é diferente no mundo em que nós vivemos hoje. Quanto mais Deus faz na vida de pessoas lá fora ou aqui dentro da igreja, as pessoas acham que Deus tem que fazer mais. Eles não agradecem o que Deus faz e começam a murmurar: ô Senhor, o Senhor me deu isso, mas eu podia dar melhor. Assim não dá. Eu tenho isso aqui, mas eu queria melhor. Se ele tem uma casa pequena, ele queria uma maior. Ele nunca está satisfeito com o que Deus faz na vida dele. Assim é o povo lá do Egito. Foi liberto da escravidão, né? Porque eles não eram felizes como escravos. Foram libertos e murmuraram. Começaram a murmurar contra Deus. Irmãos, lá em Filipenses 2:14 diz assim: ó, fazei todas as coisas sem murmurações e contendas. Murmurar, meu irmão, quer dizer queixar, lastimar-se, falar mal, apontar, fazer mau juízo de alguém ou de alguma coisa. É uma espécie de reclamação maldosa, de censura a algo ou alguém. É um resmungo, é um falar pelas costas. Se você murmura, é sinal que você não está satisfeito com o que Deus tem feito na sua vida. Se você murmura, é porque Deus não é Deus na sua vida. Assim foi o povo do Egito. Moisés fez o que fez, Deus derramou poder, Deus derramou fogo lá de lá, mas o povo não estava satisfeito. Então, irmãos, antes de nós murmurarmos, reclamarmos de nossa vida, nós temos que olhar ao nosso lado, porque tem muitas pessoas, pastores, que reclamam da comida do que come. Mas se nós olharmos para o lado, nós vamos ver, irmãos, que ali tem uma pessoa que desejava ter aquele resto da sua comida para comer. E nós temos e reclamamos dessa comida salgada. Só tem arroz, só tem feijão. É a realidade do mundo. Então, se quando você faz isso, você está falando que Deus não é Deus suficiente para melhorar você de vida. Muitas pessoas reclamam da casa do que tem, mas se você olhar para o lado ali, ó, você vai ver que ali tem um cidadão, um homem ou uma mulher que queria ter pelo menos uma casinha de papelão para poder esconder do sol ou da chuva. E quando você tem, você reclama do que você tem. Assim é o povo de Israel. Tinha Deus protegendo eles 24 horas de todo o mal ali, ó, libertou da escravidão, e eles murmuravam. Olha, irmão, Deus nunca leva o seu povo a um lugar onde ele não possa sustentar. Vocês podem ler lá em Filipenses 4:19. Lá fala. No entanto, ele muitas vezes nos conduz à situação onde ele pode nos sustentar. Lá em Salmo 78:19, os irmãos vão ver também, né? Nós temos que nos contentar, irmãos, com o que Deus nos concede e não ficarmos reclamando do que Ele ainda não nos deu. Porque se Ele ainda não te deu e entregou na sua mão, é porque Ele não está na hora. Porque na hora certa Ele vai entregar. Na hora certa Ele vai entregar. Porque tem gente que reclama: eu queria isso, mas está demorando, Deus não me deu. Irmão, Deus sabe todas as coisas. Deus, irmãos, Ele é Deus de poder.
e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Eclesiastes 3:1. Se os irmãos falaram, nós vamos ver, está dentro da Bíblia, a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus maravilhoso. Irmãos, outra coisa, veja aqui, ó, Salomão escreveu lá em Provérbios 21:23, diz assim: o que guarda a sua boca e a língua, guarda a sua alma da angústia. Lembro-me de uma vez que pedi alguma coisa ao Senhor. Ele me disse: por que deveria lhe dar mais? Você já se queixa do que você tem? Muitas pessoas, irmão, têm uma vida tranquila, uma vida abençoada, e mesmo assim não dá para os satisfeitos. Eu vejo pessoas aí que chegam assim e falam assim: ó, nossa, mas como que eu queria ter umas pernas grossas? Mas ele está reclamando das pernas dele. Se ele for olhar ali, irmão, meu coração corta quando eu falo isso. Se ele for olhar para todo lado, quantas pessoas queriam ter uma perna, um osso para sustentar aqui, para andar, e não tem? E mesmo assim, as pessoas não reclamam. Essas pessoas vivem felizes. Por exemplo, tem um esclerante, pessoas que praticam esporte, natação, pessoas que não têm braço, não têm perna, e eles estão ali felizes. E nós que temos tudo, até Deus maravilhoso, tem vezes que murmuramos, sem querer nós murmuramos. Isso aí, ó, é contra Deus. Deus abomina esse tipo de coisa. Deus abomina. Igual Deus fez, voltando lá no Egito, com o povo, tirou e o povo reclamando, só reclamando de Deus. Não é certo, irmãos. Nós temos que, em vez de nós murmurar, reclamar, nós temos que agradecer a Deus pelo dia de vida que você tem, pelo alimento que Ele te deu, pela família que você tem. Tem esposa aí que chega em casa, olha para a esposa, não acredito que eu casei com isso. Não. Olha, reclamando da esposa, aí larga aquela esposa larga dele, cansa, aí ele vai falar: meu Deus, uma esposa para mim. O que ele vai falar? Igual aqui, ó, igual o Salomão falou. Lembro de uma vez que pediu algo do Senhor e ele me disse: por que Deus me dá, se você acredita no que você tem? Né? Ele tinha o meu amor, para que Deus vai dar nada para ele? Vai ser do mesmo jeito, assim é nós, irmãos. Outra, irmãos, a pessoa que murmura, o murmurador, ele encontra defeito em tudo. Ele é o tal, ele é o melhor, só ele tem razão, tudo que ele faz é bom, e nada dos outros presta. Um exemplo: certa vez numa igreja, tinha um jovem, todo mundo via ele assim, olhava: coitado desse homem, esse homem é um coitado. Passava, ele fazia até a gente murmurar junto com ele, tanta dó que a gente ficava na cara dele. Mas quando o pastor ia pregar na igreja, o pastor pregava uma situação hoje de 15 minutos, né? Aí eu olhava para o irmão do lado e falava assim para o irmão do lado: ih, esse pastor aí, ó, está sem repertório, está com nada de pregar não. Aí, se o pastor prega uma hora lá, aí ele olha para o outro e fala assim: ixi, esse aí quer matar nós aqui nesse banco aqui, ó, uma hora pregando em cima. Esse é o murmurador, irmão. Esse aí é. Aí, se ele, esse é o murmurador. Essa pessoa murmura. Essa pessoa, ela não tem amor próprio e nem com o irmão que está do seu lado, e nem com Deus, porque Deus não está do lado de quem murmura, né? Porque quando você murmura, você reconhece que Deus não é Deus suficiente para a sua vida, para te abençoar. Aí se o irmão traz um pregador de fora para pregar, aí o murmurador pega, olha e fala: ih, esse aí ganha para isso, está ganhando para pregar. Então tudo que a pessoa faz, ele está reclamando. Nada para ele é bom, nada para ele é bom. Então, irmãos, nós temos que aprender a agradecer a Deus. Antes de nós murmurarmos, nós temos que agradecer a Deus, olhar para o lado e ver o que Deus tem feito em nossas vidas. O que Deus tem feito em nossas vidas, porque tem muitas pessoas hoje que queriam estar aqui, ó, no seu lugar, no meu lugar, mas não tem como vir, porque não tem condições, não anda, está prostrado em cima de uma cama. Mas aquelas pessoas, você pode ter certeza que se você chegar diante delas, ela não
nada. Porque quando nós reclamamos, aí já Deus já vê isso pelo lado pessoal. Porque eu e você, nós não temos motivo nenhum de estar aqui para reclamar do que Deus faz em nossas vidas. Nós temos que agradecer. Aquele povo lá do Egito, lá, eles viviam sofrendo a escravidão, a humilhação. Eles eram açoitados, tinham que trabalhar dobrado para o faraó. Então, Deus libertou aquele povo de lá. E aquele povo, ele não soube agradecer o que Deus fez na vida deles, as bênçãos que Deus deu na vida deles, porque eles saíram da escravidão, mas eles iam para uma terra onde manava leite e mel, caía do céu. Ali ia ser farto, ali não ia ter mais sofrimento para eles. Mas quando começou a vir as primeiras dificuldades, eles começaram a murmurar contra Moisés. E eles pensando que estavam murmurando contra Moisés, irmãos, não. Porque se Moisés estava ali, naquele lugar, é porque Deus o enviou. Igual o pastor estão aqui. Se o pastor está aqui, é porque Deus enviou ele aqui. E se você murmurar contra o pastor que está aqui, ou contra qualquer irmão que está aqui dentro, você está murmurando contra Deus. Você não está satisfeito com o que Deus está fazendo. Então nós temos que parar, pensar, olhar para os lados, em vez de nós ficarmos murmurando ou julgando alguém. Irmãos, quando o povo murmurava contra Moisés, vemos aqui, que essa atitude, na verdade, não era contra Moisés, mas sim contra Deus. Está escrito, era contra Deus essa atitude. Eles estavam murmurando contra Deus. E o que Moisés fez quando aquele povo começou a murmurar, a reclamar? Moisés podia muito bem ter chegado neles e falado: para de reclamar, ou então reclamar de juntos. Nossa, não é verdade, o povo está assim, está desse jeito. Não, Moisés chegou e chamou ao Senhor. E o Senhor chegou, e segundo o Senhor lhe atendeu. Quando Moisés chamou o Senhor falou: eis aqui, estou aqui. Já atendeu o chamado de Moisés. A atitude correta que o povo deveria ter feito era o que Moisés fez. Está passando por prova? Dobra o joelho: meu Deus, abençoa nós que nós vamos passar por essa prova, nós vamos vencer. O Senhor já nos tirou do Egito, o Senhor é o Deus que está nos conduzindo e é o Deus que vai nos levar para a terra prometida. Então, Senhor, nos abençoa, dê força para nós passarmos por essa prova. Não foi isso que eles fizeram. Começaram a reclamar, a murmurar, a maldizer do Senhor Jesus Cristo, de Deus, ali naquele lugar. E Moisés buscando ao Senhor, e Deus, quanto mais bênçãos Deus derramava, mais poder ali Deus mostrava que ele tinha, o povo mais murmurava, não estavam satisfeitos, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Deus, irmãos, é o Pai de toda bondade, e que derrama sobre suas bênçãos todos os que buscam. Aleluia. Todos os que buscam Deus, Ele derrama as tuas bênçãos. Mas você tem que buscar de todo o seu coração, porque Deus conhece o nosso coração, irmão. Deus sabe se nós estamos aqui realmente falando dele a verdade ou se está falando para fora. Deus sabe. E se for da boca para fora, Deus pesa a mão, assim como pesou naquele povo no Egito. Glória a Deus, aleluia. E suas misericórdias, irmãos, não tem fim, renova cada manhã. Lá em Lamentações 3, 22, se os irmãos forem ler lá, os irmãos vão ver quem comprova. Então, a misericórdia de Deus, Ele renova cada manhã nossas vidas. Nós obedecemos hoje, amanhã, a misericórdia de Deus, os filhos de Deus, são renovadas. Quando nós formos reclamar, nós temos que lembrar da misericórdia de Deus. Em vez de reclamar, nós temos que pedir em oração. Em vez de nós reclamarmos do irmão, vamos orar por ele. Se o irmão não está comportando direito, não vamos reclamar se ele fala dele dos outros, não. Vamos orar por ele, pedir a Deus interceder por ele. Assim Deus vai também interceder na sua vida, vai te abençoar. Então, irmãos, aquele povo lá do Egito, eles
ficavam murmuravam, e Deus não se agradava daquelas coisas, daquela situação. Deus, quanto mais Deus fazia, eles queriam que Deus fizesse mais, murmuravam, reclamavam. Assim, irmãos, é a nossa população, é o mundo que nós vivemos hoje. Esse mundo que nós vivemos hoje é um mundo tenebroso, é um mundo onde pode mais aquele que tem. Se você tem, você pode, se você não pode, você não tem. Só que eles pensam diferente de nós, porque o que nós temos, que muitas vezes eles não têm, é um Deus poderoso que nos livra de todo o mal, que está nos acompanhando dia a dia de nossas vidas. Certa vez, irmãos, havia um jovem, e o sonho dele era comprar um carro, pastor. O sonho dele era cercar de um carro zero. E esse jovem tinha uma família, tinha filhos, e esse jovem falava: eu quero um carro porque eu vou comprar esse carro. Ele pedia a Deus um carro. Deus deu para ele uma casa para aconchegar a sua família, né? Para ele tirar da chuva, para tirar do sol. Mas esse jovem não ficou satisfeito. Toda vez que ele entrava em casa, ele falava: eu deveria ter entrado na porta do meu carro, era para dentro do meu carro. É o carro que eu queria, eu não queria a casa. A casa eu consigo depois. Então, e esse jovem desistiu dessa obsessão de ter esse carro. Certa vez, esse jovem trabalhando, ele conseguiu juntar um dinheiro, foi lá, comprou o carro. A hora que ele vinha com o seu carro, ele sofreu um acidente e faleceu naquele mesmo momento. O que ele quer dizer com isso? Se Deus não deu o carro aquele dia para ele, não, porque não era o tempo dele, não era o tempo dele ter o carro. O que ele fez? Ele quis passar na frente da autoridade de Deus. Porque quando eu peço uma coisa por mão e não consigo hoje, porque, irmãos, não é o tempo certo. Então nós temos que esperar o tempo de Deus sem reclamar, sem murmurar. Porque se você murmurar, talvez a sua bênção que você pediu para Deus há 10 anos atrás, ela está na porta para entrar. Mas se você murmurar, você vai gastar mais 10 anos a mais para voltar a montar a família. Então, irmãos, lá nas noites, quando eu ia dormir, quando Deus me acolheu aqui na casa dele, né, que eu fui restatado da mão de Satanás, eu tinha um sonho. E o meu sonho, eu até falei com o meu pastor Jogaí uma vez, o meu sonho era pregar o Evangelho, era trabalhar para o Senhor, porque a seara, dizem que a seara é grande, né? Falta trabalhador, não falta? Então, eu falei: Deus, a sua seara é grande, eu vou trabalhar para o Senhor. Só que eu esperei, irmãos, o tempo determinado de Deus chegar na minha vida. Porque não tinha como eu chegar do mundo lá fora e já subir aqui, pegar o microfone para falar com os irmãos. Porque a minha própria vida estava bagunçada. Se a minha vida está bagunçada, qual é o exemplo que eu tenho para estar com o meu irmão de dentro? Assim é a pessoa que não espera, a pessoa afoita, aquela pessoa pressada, aquela pessoa que murmura. A pessoa, o murmurador, igual diz, tudo tem razão. Como que uma pessoa, um murmurador, ele vai ter condição de chegar em você e te dar um conselho? Não tem como, porque ele só vê coisa mal, ele só reclama da vida dele, ou da vida dos outros, né? Glória a Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ao mencionar o povo de Israel, lembra-nos da consequência que o pecado, da murmuração pode acarretar. Lá em Coríntios 10, 1 Coríntios 10, diz assim: e não se queixem com algum deles que se queixaram, pois foram mortos pelo destruidor. Glória a Deus, aleluia. Aquele povo, irmãos, lá do Egito, creio eu, que a maioria deles não entraram na terra
prometida, né? Que Deus tinha prometido para eles. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquela geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida, por ter desagradado a Deus com o seu coração. Lá em 1 Coríntios 10, 7, deixa eu ver se eu lembro. 1 Coríntios 10, verso 7, diz assim: ó, não vos faceis, pois, idolatrias, como algum deles, conforme está escrito: o povo assentou assim a comer e a beber, e levantou-se para afogar. Irmãos, Deus chamou Moisés lá no Monte Sinai para entregar para eles os mandamentos, para que ele passasse com aquele povo ali embaixo, e falou com aquele povo: olha, eu vou subir as montanhas, vocês vão ficar aqui, vocês vão ficar aqui, pois Deus deseja lhes dar as leis, lhe dar suas leis. Vocês ficam aqui, se mantêm puros enquanto esperam por mim. Fiquem aqui e se mantêm puros enquanto se esperam por mim. Até Moisés ter subido no monte, lá nas montanhas, aquele povo ainda estava debaixo, obedecendo as ordens dele, de Deus. Mas quando Moisés subiu, não me lembro, foi quantos dias, pastor? 40 dias ele ficou lá no monte, né? 40 noites na montanha, né? Isso, 40 noites na montanha. Quando ele voltou, aquele povo, eles já tinham praticado a idolatria, a prostituição, as iniquidades, a bebedice. Moisés voltou, eles já tinham feito um Deus que não fala, um Deus que só está carregado, um Deus de ouro, um bezerro de ouro. Aquele era Deus, o Deus que eles viam, porque eles não creiam no Deus de Moisés, no Deus que estavam ali no deserto com eles. Eles não estavam crendo, eles não estavam vendo. Aí eles falaram assim: não, nós fizemos esse Deus aqui, porque esse Deus aqui nós vamos ver ele, e ele vai nos conduzir para a terra. Então, mas quem conduzia aquele bezerro, aquele povo, não era Deus, porque aquele bezerro era cego, aquele bezerro era mudo, e ele não andava, ele andava carregado. Então quem ia guiando aquele bezerro eram os próprios idólatras, que estavam ali seguindo um Deus falso, um Deus que não podia fazer nada por eles. Glória a Deus, aleluia. E quando Moisés voltou embaixo, já estava aquele povo idólatra. Aí Moisés separou, ficou do lado de Moisés, ficou o povo que cria em Deus verdadeiro. Do outro lado ficou Deus, o povo que estava com Deus, o bezerro de ouro, né? Aí foi separado, e cada um seguiu o seu lado. Aí Deus não permitiu que os perseguistas entrassem na terra prometida. Lá em Números 14, 29 e 30 também fala: e falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: apartai-vos do meio dos murmuradores, levante-vos de perto da habitação destes homens, Cora, Datan e Abirão. Números 16, 20 e 21 diz também lá: e disse ao Senhor: afastai-vos de perto das tendas destes ímpios, e não tocais em nada do que é seu, para que não pereçais com eles. Números 16, 24. E aconteceu que, acabando de falar aquelas coisas, a terra que estava ali debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os atragou com tudo o que eles tinham seu. Números 16, 31, 33. Então, irmãos, nós também temos que seguir o exemplo desse povo que ficou do lado de Moisés, porque no mundo aí fora há vários deuses. Se nós for para pensar, há vários deuses aí nesse mundo. Há o Deus do dinheiro, há o Deus da prostituição,
ao Deus da idolatria. Isso é o que nos leva ao caminho, à perdição. Mas se nós formos ficar do lado do Deus verdadeiro que nós servimos e crer que Ele tem poder para mudar a minha vida e a sua vida, você pode ter certeza que você vai sair daqui nesta noite com a glória do Senhor sobre a sua vida e nenhum mal vai chegar até a tua casa. Mas para isso, irmãos, você tem que crer. Você tem que crer que Deus é Deus na sua vida. Você tem que crer que Deus pode transformar a sua vida, que Deus pode mudar qualquer coisa. Deus muda. Deus transformou água em vinho, multiplicou os pães, os peixes. O que é impossível em nossas vidas? Sabe o que é impossível em nossas vidas? Somos nós mesmos que muitas pessoas acham difícil andar no caminho do Senhor. Mas eles não estão errados, não. Andar no caminho do Senhor não é fácil, não. Seguir os rastros, caminho estreito, não é fácil, não. O caminho é apertado, é estreito, mas nós temos que permanecer firmes ali, na fé. Nós temos que caminhar juntos com Deus, junto com o Senhor. Ou não, não podemos nos entregar ao pecado da carne. Nós temos que nos vigiar, irmãos, dia e noite, porque o diabo, ele usa pessoas para chegar até você, para fazer você a blasfemar, a murmurar contra Deus. Ele põe uma pessoa do teu lado, uma pessoa que você nunca viu, que entra pelaquela porta, um mendigo talvez, né? Entra pelaquela porta, aí senta no banco desse aqui, aí o irmão vai olhar para ele e vai falar assim: vixe, lá não pode estar na igreja, não. Se Deus pôs ele aqui dentro, é porque Deus deu um propósito na vida dele. E se Deus trouxe você, lá de suas casas, estão aqui, sentados aqui, é porque Deus também tem um propósito na vida dos irmãos que está aqui. Porque Deus não leva o povo dele aonde Deus não pode cuidar deles. Aonde Deus põe o povo dele, é porque Deus está ali e vai cuidar dele. Deus não entrega o povo dele a Deus assim, a mãos do inimigo, a torta direita. Para as mãos do inimigo, quem vai somos nós. É nós que vamos. Deus não manda, é nós que vamos. Aí cabe a nós, irmãos, a vigiarmos, cabe a nós a orarmos. Quando você estiver pensando, ou eu, em murmurar da vida de alguém, dobra o teu joelho, pede para Deus repreender esse mal da sua vida ou da minha vida. Nós temos que pedir para Deus repreender esse mal, porque esse pecado da murmuração, irmãos, é um pecado que Deus abomina. Esse pecado, ele nos tira da comunhão de Deus, é no piscar de olhos. Por isso que diz aqui, ó, o que guarda a tua boca e tua língua, para que a tua alma, como é que é? Glória a Deus, aleluia. O que guarda a tua boca e a tua língua, guarda a tua alma da angústia. Porque se nós começarmos a murmurar, nós vamos ficar angustiados, deixar o irmão do lado angustiado, e a nossa alma vai perecer. E nós vamos perder as nossas bênçãos, porque o Deus que nós servimos, Ele não é qualquer Deus, Ele é um Deus só. É só Ele que pode nos dar a vitória. Essa semana passada, pastor, eu estava mais o meu tijocaria, eu estava lá em casa olhando. Você lembra, João? Olhando aquele vídeo que eu estava vendo? Chama-se Reflexão de Vida, da vida. Reflexão da vida. Se os irmãos verem aquele vídeo, eu tenho certeza, é a vida real. Os irmãos vão derramar lágrima. Só não vai derramar lágrima aquele que não tem Deus no coração, aquele que Deus não habita na vida dele, que não tem temor ao próximo. Porque se tiver, vai derramar lágrimas. Só não falar, os meus olhos já começam a vontade de chorar. Aquelas pessoas, pastor, magrinha, só a pele e o rosto agachado.
no meio do lixo, pegando aquelas migalhas que sobram na mesa dos outros, aqueles pão velho comendo, aquelas mães, nisso aí fala assim, ó, você, nisso aí no vídeo fala um pouco assim, você reclama do seu pai e da sua mãe, e esses aqui, que nem pai e mãe tem, para abraçar, você reclama da comida que você come, e ele mostra, e esse aqui, que nem comida tem, vive no lixo comendo aquelas migalhas que os outros jogam fora, só pele e osso. Então, eu gosto muito de reviver essas coisas, porque a gente aprende, porque, como a gente só acredita naquilo que vê, né? Não, né? Mas eu acredito no Deus, eu não vejo o Deus que eu sirvo, mas eu acredito nele e creio nele, porque as bênçãos dele caem sobre a minha vida e a vida dos irmãos que estão aqui nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, essa mensagem que eu trouxe para os irmãos hoje, aqui, talvez para alguns não seja de muita importância, né? Mas para uns pode ser, para mim mesmo. Eu estou aqui, ó, em cima aqui, irmãos, eu também estou aprendendo um pouco do que é a palavra de Deus, porque eu que estou começando agora, acho que é a primeira vez que o pastor eu estou dando esse ensino aqui, né? Aqui, eu já peguei a Bíblia, quando você abre a Bíblia para dar um ensino que você nunca fez, para você fazer uma coisa que você nunca fez, a hora que você começa a ler, Deus começa a trabalhar, você começa a aprender mais sobre os mistérios de Deus. Então, tudo na nossa vida é uma aprendizagem. Nós nunca sabemos tudo. Sempre tem um pouquinho que nós podemos aprender. Glória a Deus. Então, irmãos, fica aqui essa meditação aqui desse ensino, que os irmãos guardem isso aqui no coração, e que os irmãos lembrem-se que não devemos murmurar nem com próprio, nem com razão devemos murmurar. Se você tem razão para murmurar, não murmure. Ore, peça a Deus. A murmuração manifesta a nossa indignação contra Deus e a igreja. A murmuração revela a falta de fé e confiança em Deus. Lá em Provérbios 3, 5, 6, fala assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará tuas veredas. Quando, irmãos, dê vontade de falar alguma coisa ou de alguém, não fala para ninguém, não fala para Deus. Deus, eu estou assim, minha vida assim, muito minha hora. Eu quero ter um encontro com o Senhor. Então entrega teus caminhos a Ele. Não deixa que o inimigo fale mais alto, não. Porque nós estamos aqui, ó, nós estamos entre Deus e o diabo. Aí nós temos que escolher a qual voz nós temos que ouvir. Eu já escolhi a minha. É a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. É aquele que nos trouxe aqui para nos encher de bênçãos